bem, nós aprendemos a teoria dos gases. Nós aprendemos que, dado um gás contido num recipiente, a lei que relaciona a pressão, o volume, o número de moléculas que está lá dentro e a temperatura é essa lei aqui, onde aqui é a constante de Boltzmann. Tá certo? Quanto vale a constante de Boltzmann? Bom, ela vale em torno de 1,38 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. Essa é a constante de Boltzmann. Essa lei, na verdade, eu posso multiplicar e dividir pelo número de Avogadro. Então aqui fica N0 vezes dividido. E N sobre N0 é o número de mols. E, portanto, nós podemos escrever isso também como N, e N0 vezes a constante de Boltzmann é a chamada constante dos gases, R. E esse R, né, é uma constante, que é a famosa constante dos gases, e vale 8,3 joules por mol Kelvin. Então, nós temos uma relação, né, que nós aprendemos e deduzimos e fizemos a interpretação adequada da temperatura. Então, nós temos essa relação entre as grandezas macroscópicas, né, que você tem para um gás. Hoje nós vamos fazer alguns exemplos, utilizando, obviamente, a melhor coisa que nós temos, que é essas relações. O primeiro exemplo que eu vou fazer é um exemplo do Sol. Nós vamos imaginar que o Sol é um gás feito de átomos de hidrogênio. Na verdade, o Sol, o interior do Sol, tem lá no interior do Sol uma temperatura extremamente elevada, que é da ordem de 10 a 7 Kelvin. Então, lá no interior do Sol, a temperatura é muito alta. E a sua consistência, obviamente, numa temperatura tão alta, elétrons e prótons não ficam juntos, eles ficam... Então você tem, na verdade, um gás de elétrons e prótons. Mas, como nós estamos falando de próton, o mais próximo da massa aqui, e nós não vamos levar em conta a existência de atração e repulsão, a não ser aquelas, né, que levem a uma pressão. Então a nossa pergunta é: qual é a pressão no interior do Sol, né? Se você tem esse tipo de comportamento e você tem uma densidade, né, o Sol, se você olhar a densidade de massa do Sol, que nada mais é do que a massa do próton vezes o número de prótons dividido pelo volume, né? Então isso aqui é a densidade mássica, é da ordem de 10 a 5 quilos por metro, 10 a 5 quilogramas por metro cúbico. Essa é a massa que tem lá no Sol. Então, com isso, nós queremos saber qual é a pressão que tem lá no interior do Sol. Tá certo? Muito bem. Para fazer isso, nós temos que utilizar a lei, né? Que agora eu posso pegar P, na verdade, é N dividido por V, K Boltzmann, vezes a temperatura. Esse N sobre V nós temos, basta você dividir aqui pela massa do próton, né, ou a massa do elétron. A massa do próton é aproximadamente 1 dividido por 6 vezes 10 a menos 23 gramas, né? Portanto, 10 a menos 26 quilos. Essa é a massa do próton. Então, nós podemos substituir para saber que tipo de pressão estará lá no interior. Então, no lugar do N sobre V, eu coloco 10 a quinta dividido pela massa do próton, vezes a constante de Boltzmann, tá certo? Que é, como nós colocamos, 1,38
10 a menos 23, vamos trabalhar tudo no MKS, vezes a temperatura, que é 10 a 7 Kelvin. A massa aqui é 1/6, 10 a menos 23, portanto isso aqui é igual a 6, 10 a quinta, 1,38, 10 a menos 23, 10 a 7, e embaixo 10 a menos 26. E aí, fazendo essas continhas todas, nós chegamos a uma pressão para o interior do Sol, que é da ordem de 10 a 15. Então aqui dá ordem, eu já fiz umas abreviações aí. 10 a 15 newtons por metro quadrado. Se você lembrar que 1 newton por metro quadrado é 1 pascal, 1 pascal é 1 newton por metro quadrado. E se a gente lembrar que 10 a 5 newtons por metro quadrado é uma atmosfera, então isso significa 10 a 10 atmosferas de pressão. 10 a 10 atmosferas de pressão. Tá certo? Então você imagine, nós temos a pressão atmosférica aqui, na ordem de 1 atmosfera, e nós então temos 10 bilhões de vezes maior a pressão no interior do Sol. Então isso é uma aplicação direta, como um exemplo, né, dessas relações. Mas vamos continuar com outros exemplos aqui que nós podemos, de alguma maneira, fazer, né? Sempre utilizando aí essas relações. Outro exemplo que eu vou fazer é o seguinte: alguém tem lá um recipiente que está a 1 atmosfera de pressão. E ele coloca ali um pouquinho, e aqui isso tudo está a 77 Kelvin. Tá certo? 77 Kelvin é a temperatura de liquefação do nitrogênio, mais ou menos. Então botou ali 10 gramas de nitrogênio líquido. Ele vai evaporar e vai ocupar tudo isso e a temperatura vai subir, né? A temperatura vai evaporar porque nós colocamos dentro do recipiente de 6 litros, acho que é isso, então nós temos 6 litros o volume do recipiente, colocamos 10 gramas de nitrogênio líquido, lá já tinha 1 atmosfera de pressão, fechamos isso aqui, a temperatura do nitrogênio líquido subiu de 77 para 300 Kelvin, e eu quero saber qual foi a pressão isso aqui atingiu, tá certo? Então, nós já tínhamos lá 1 atmosfera, nós temos que adicionar agora o quanto nós vamos ter de gás, né? Porque a 300 Kelvin, essas 10 gramas de nitrogênio líquido vai virar gás. A questão é quanto de gás vai virar, tá certo? Lembre-se que o nitrogênio, N2, ele tem um peso molecular que é da ordem de 28 gramas. Então, o número de mols que eu tenho aqui é da ordem de 10 dividido por 28. Tá certo? Esse é o número de mols que eu tenho aqui. Que eu botei 10 gramas. E esse número de mols é o número que vai estar aqui nesse volume de 6 litros. E isso vai gerar uma pressão, né? Isso é uma bomba, na verdade. Gera uma pressão de algumas atmosferas. E o recipiente, se não for resistente, pode explodir. Nós queremos saber que pressão isso aqui atingiu. Tá, então, o problema é simples. 10 gramas de nitrogênio líquido colocado, tinha lá 1 atmosfera de pressão. A essa atmosfera vai adicionar, porque nós colocamos o nitrogênio, estava a 77. O resto estava a temperatura ambiente. Muitas vezes as pessoas pegam o nitrogênio, jogam dentro de uma garrafa PET, fecha, e aquilo fica altamente pressurizado. Dependendo da quantidade que você coloca, há uma explosão, porque o PET ele não consegue resistir àquela pressão. Então nós temos que fazer essa conta. Então nós temos o número de mols.
Aqui eu tenho que fazer o seguinte, lá já tinha uma atmosfera do que quer que esteja lá. Nós adicionamos, né? A lei dos gases é interessante porque P vezes é igual a um N sobre V KT. E se eu adicionar N aqui, então eu tenho um novo P. Então o P' é igual a N mais N' dividido por V, o volume é mantido constante, vezes KT. Portanto, P' é igual a N sobre V KT, que é o P que você tinha inicialmente, mais N' sobre V KT. Quando você adiciona moléculas num recipiente, mantendo a temperatura e o volume, a pressão vai se somando, né? É o princípio das pressões parciais, então a pressão vai se somando. Então nós temos só que calcular quanto que nós aumentamos de pressão aqui, devido à adição de quase 1/3 de mol de nitrogênio nesse sistema. Então, nós temos que fazer a pressão vezes o volume do sistema, que é 6 litros, portanto é 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, né? Para ficar tudo na mesma unidade. Isso é igual a 10 sobre 28, vezes a constante R, que é praticamente 8,3, vezes 300, que é a temperatura. Tá certo? Então daqui nós tiramos, fazendo as contas, imaginando que eu não errei nas contas, da ordem de 10 a 5 newtons por metro quadrado. 10 a 5 newtons por metro quadrado acontece de ser da ordem de uma atmosfera. Então a pressão, quando você botou 10 gramas num recipiente de 6 litros, recipiente de tamanho mais ou menos de nitrogênio, a pressão vai aumentar de uma atmosfera. Então a pressão lá, que era de uma atmosfera, vai passar para uma pressão total de 2 atmosferas. Normalmente um recipiente decente vai aguentar 2 atmosferas, a não ser que seja um plástico porcaria, aí ele não vai aguentar as 2 atmosferas. Mas é assim que você faz, né? A grande lição aqui é que você pode adicionar pressão, né? O conceito de participações parciais na pressão é um conceito extremamente importante e que precisa ser levado em conta. Isso é um outro exemplo, né? Tá em muitos livros textos aí, quando você deixa vaporizar, para você entender, tá certo? Bom, mas vamos pegar mais um exemplo simples, né? Porque nessa matéria aqui nós não temos que fazer muitas complicações, né? Bom, o outro exemplo que eu quero fazer é um exemplo interessante, que é o seguinte: um mergulhador. Agora é um exemplo do mergulhador. O mergulhador está lá, aqui é a superfície, ele está na profundidade, está a uma certa profundidade H. Isso aqui eu vou fazer todo o literal. Então o mergulhador está a uma profundidade H no lago, então aqui tudo é água, né? Aqui está o mergulhador, tá certo? Tá aqui o mergulhador, né, com sua máscara, etc., com o pezinho de pato. Então tá o mergulhador lá numa certa profundidade e ele solta uma bolha, né? Solta uma bolha, porque ele vai expelindo o ar, né? Todo mundo já viu isso em filme, solta uma bolinha. À medida que a bolha sobe, ela cresce de tamanho e ela atinge então a superfície num outro volume, ou num outro raio, se você quiser, né? Vamos trabalhar em termos de volume, que é mais fácil. Então a gente pode imaginar sempre a bolinha como uma bolinha esférica, né? Então, a bolinha subindo de uma profundidade H até a superfície, ela aumentou o seu volume. Então, quando ela foi gerada, ela estava a uma temperatura T1 e ela tinha um volume V1, e agora ela atingiu a superfície, que a temperatura muda do lago, né? Aqui na superfície nós estamos a uma temperatura T2 e, portanto, ela tem um volume V2. Então, ele soltou uma bolinha, né, do seu sistema de respiração, e essa bolinha, agora, à medida que ela sobe, ela vai aumentar de tamanho.
Muito bem. Qual era a pressão que você tinha quando você tinha a bolinha aqui na profundidade? Quando estava aqui na superfície, obviamente a pressão é praticamente a pressão da atmosfera. Mas quando estava aqui na profundidade, ela tinha, além daquela pressão, a pressão da coluna, que nós já aprendemos em mecânica de fluidos como fazer. Então, quem era a pressão no ponto 1? No ponto 1, que é a pressão a uma certa profundidade H. Imaginando água, é um lago de água doce. Então, você tem P0 mais a pressão da coluna, que todos nós aprendemos que vale ρGH. Essa é a pressão que você tinha lá. E quando chegou na superfície, a pressão só é P0. Tá certo? Bom, a temperatura pode mudar ou não. Nós colocamos aqui que tudo pode mudar. Então agora vamos botar com essa informação, vamos ver qual seria a variação do volume quando você tem esse ganho, né, esse relaxamento da pressão. Porque aqui a pressão hidrostática está agindo, a bolinha está menorzinha. À medida que ela vai subindo, ela vai expandindo. E nós queremos saber como que a bolinha chegou lá em cima, com que volume ela chegou lá em cima, estando gerada a um volume V1. Quando foi? Então nós não sabemos quem é V2. V2 é a nossa incógnita. Muito bem, então nós temos que usar, de fato, a lei dos gases, que P vezes V é igual a NKT. O número de átomos que está dentro da bolinha não vai alterar. Ah, mas às vezes altera, de fato. Às vezes o próprio o líquido evapora as suas próprias moléculas, ou gás isso pode acontecer sim, mas normalmente o número pode ser considerado praticamente constante. Então nós temos que P1, que é P0, ρGH, tá certo? Vezes V1 é igual a N, que é constante, vezes a constante de Boltzmann, que é constante, vezes T1. Enquanto quando a bolinha chegar lá na superfície, praticamente você tem a pressão atmosférica sozinho, então você tem V2 é igual ao mesmo N, KB vezes T2. Então essa é a equação aplicada às duas situações da bolinha, tá certo? Que soltou e cresceu à medida que foi ganhando, perdendo profundidade. Muito bem, daqui nós tiramos que V2 é igual a NKB T2 dividido por P0. Tá certo? Mas eu vou pegar, multiplicar e dividir por T1. Então o V2 está aqui, eu posso dividir por T1 e multiplicar por T1. E NKB vezes T1 é exatamente P0 mais ρGHV1. Portanto, V2, tá certo? Então daqui eu posso tirar algo interessante, que é que V2 é igual a P0 mais ρGH, onde G, claro, a gente sabe o que é, dividido por P0 vezes T2 sobre T1 vezes V1. Tá certo? Se a temperatura não alterar, então isso aqui é o volume da partícula que está lá em cima, quando chega. Se por acaso, agora eu vou ter que ganhar espaço, tá certo? Na situação onde T2 é aproximadamente T1, quer dizer, a parte de baixo não é muito mais fria do que a parte de cima, porque normalmente, à medida que você vai para a profundidade, esfria, né? Devido ao sol e tudo isso. Então, caso T2 é aproximadamente T1, então V2 é aproximadamente 1 mais ρGH dividido por P0 vezes V1. Então, o ganho que você tem no volume é exatamente o ganho de quanto significa o incremento de pressão devido à altura da coluna. Por isso que você tem que ser muito cuidadoso. Se isso aqui é muito profundo, imagine que a bolinha pode ser também o pulmão
do próprio mergulhador. Então você tem uma compressão muito grande quando isso é muito grande, quando esse termo é muito maior do que a pressão de operação na atmosfera para aquilo que a gente tem. Tá certo? Então essa é a razão. Caso T1 seja menor do que T2, porque aqui estava mais frio, se T2 é menor do que T1 é menor do que T2, você tem uma amplificação devido a esse fator. Então aí vale a relação total que está aqui, né? V2 vai ser praticamente 1 mais ρGH dividido por P0 vezes o fator da temperatura, como T1 é menor do que T2, isso aqui é maior que 1, vezes o V1. Então, se a temperatura diminui com a profundidade, esse volume só é menor na profundidade, ele é amplificado por esse fator, pela razão das temperaturas, quando chegar na superfície. Você vê, tudo isso nós fizemos aplicando a lei dos gases comum, normal, né? E ela pode ser aplicada numa série de coisas. Eu recomendo que vocês peguem aí exemplos que nós temos na internet, exemplos que nós temos em outras aulas. Eu mesmo tenho um curso inteiro que você pode procurar, basta colocar o meu nome e gases, você vai encontrar exemplos, mais exemplos sobre essa teoria dos gases. Bom, esse é um exemplo simples, onde nós aplicamos as equações dos gases. Mas nós queremos evoluir um pouco agora na teoria dos gases. Nós queremos saber onde está a energia. Eu já mencionei que a energia está no movimento das moléculas quando ele é um gás ideal. E como que se quantifica isso através da capacidade térmica e tudo isso, né? Como que é a capacidade de um gás em aumentar a sua energia interna ou diminuir quando a temperatura varia. Então é isso que nós vamos ver nas próximas aulas. Nós já vamos entrar mais numa termodinâmica que agora vai ganhar novas grandezas, que são as chamadas suscetibilidades do gás, para que a gente possa descrever e aprender como de fato eu posso dar energia para um gás, ganhar energia mecânica do sistema, né? Que é o princípio das máquinas térmicas e tudo isso. Bom, então como exemplo nós ficamos por aqui e até a próxima aula.